Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Chegamos ao último item do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, e o item é os obreiros do Senhor. Estamos analisando o Evangelho e vamos concluir esse capítulo a partir deste momento. Aqui nós encontramos um texto assinado pelo Espírito de Verdade. Foi apresentado a Kardec lá em Paris em 1862. E ele inicia-se dessa maneira: Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Olha aqui a afirmação espetacular que nós vemos logo no início desse item de análise. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Então é chegado o tempo. É chegado o tempo e assim nós precisamos despertar para essa realidade que nós nos encontramos. Os tempos da transformação. E os sinais são evidentes. Observemos as manchetes dos jornais, das programações de TV, como que muitas situações em nosso meio social, em nosso mundo, em nossa sociedade aqui, muitas situações de conflito físico, conflito verbais, conflitos de ideias. Então nós observamos que isso são sinais característicos da transformação que se avizinha, a transformação que é chegada agora. Por isso esse intenso combate, vamos dizer assim, de posturas equivocadas, posturas de agressividade, posturas de espíritos encarnados e desencarnados que ainda insistem em agirem de maneira contrária às leis do Criador. E naturalmente forças se levantam e que combatem essa postura de dor e de sofrimento para alertar e abrir os olhos daqueles que estão ainda com essa conduta equivocada, para que observem, para que prestem atenção nos ensinamentos de Jesus, que nos chama ao entendimento de olharmos, de nos reconhecermos como irmãos, todos nós como filhos de Deus. E uma vez atingido esse nível de compreensão e de entendimento, onde enxergaremos o outro e vamos observar ali, independente da sua aparência, independente da sua disposição orgânica, biológica, nós vamos enxergar no outro um irmão. Esse tempo é chegado. E nós precisamos observar quais são os valores que nós estamos dando prioridade em nossa jornada, em nossa conduta e em nossas palavras. Quais são os valores que nós estamos disseminando? Como que está a minha postura diante do meu próximo? Eu ainda estou mantendo aquele comportamento do homem primitivo? Ou estou me esforçando para ter e colocar em prática o comportamento do homem espiritual, do homem virtuoso, daquele que tem a preocupação e já entendeu da necessidade de colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Por isso nós enxergamos hoje, atualmente, no tempo em que nos encontramos aqui, muitos conflitos, porque muitos irmãos
inconscientemente, estão desesperados porque os tempos são chegados da transformação e não querem aceitar, não querem modificar o seu comportamento, não querem se esforçar para enxergar no outro um irmão. E todo aquele que observa o outro e consegue enxergar que ele é um irmão, ele não deseja o mal, ele não faz o mal, ele não pratica o mal para o outro, ele se preocupa em manter uma postura onde o seu comportamento terá um valor de dar um bom exemplo e nunca levar a dor e o sofrimento ao outro. Então, esses tempos são chegados e o título deste item aqui, os obreiros do Senhor, são todos aqueles que estão despertando para essa realidade e procuram colocar em suas atividades úteis, em seu trabalho, naquilo que está fazendo, colocar sempre ali os ensinos de Jesus. Não importa o ambiente que nos encontramos, não importa se é profissional, se é social, se é familiar, não importa se é num local público, junto de desconhecidos. O que importa é aquilo que está saindo da minha boca, aquilo que está sendo demonstrado pela minha postura e pela minha conduta. Ali é a grande oportunidade de colocar em evidência os ensinamentos de Jesus. E assim eu serei um obreiro do Senhor, conforme somos chamados a esse momento, os trabalhadores da última hora. E como será importante essa postura diante daquele que já despertou para essa realidade em relação ao seu próximo, porque nós precisamos, nesses dias de turbulência, nesse período de transformação, precisamos de muita vontade e precisamos estar sintonizados com a espiritualidade superior, com aqueles que nos amparam, com Jesus, com o Criador, para que não nos deixemos influenciar pelos erros que muitos irmãos estão apresentando em sua conduta aqui, ideias falsas que contrariam totalmente os ensinamentos de Jesus e as leis do Criador. Precisamos ter a prudência, o cuidado, para refletirmos em relação a tudo isso que está à nossa frente e mantermos o nosso propósito. A decisão que nós tomamos de seguir os ensinamentos do Cristo em nossa vida e para o nosso próximo. Aí o entendimento que nós somos os obreiros do Senhor. Vamos errar, vamos tropeçar, faz parte da jornada de aprendizado, mas com boa vontade, com o desejo sincero de acertar, com o desejo sincero de permanecermos conectados com a espiritualidade que quer o nosso bem, nós vamos conseguindo enfrentar os desafios da nossa jornada. E podemos assim sermos úteis à sociedade onde nós estamos vivendo. E Jesus sempre nos dá o valioso ensinamento para termos indulgência em relação ao nosso próximo, ou seja, apesar de todos os equívocos, erros que o outro está apresentando, que nós possamos enxergar nele o irmão e separar a conduta da sua essência. E assim nós temos condições de manter uma postura de equilíbrio em relação ao outro que está em erro, em equívoco, separando a conduta dele da sua essência espiritual, da sua condição de nosso irmão. Mas isso não quer dizer
que ele estará isento da sua responsabilidade dos erros que está cometendo, de maneira nenhuma, porque a justiça do Pai atinge a todos nós. Todos nós estamos submetidos às leis de Deus e à sua justiça. Dessa maneira, todos nós, conforme Jesus ensinou, estaremos na condição de realizar a colheita daquilo que nós semeamos. Essa colheita será decisiva em nossa vida, porque ela é equivalente ao que nós plantamos lá atrás. Se plantamos ódio, desavença, dor, constrangimento, ilusão, a colheita será dolorosa. Se nos esforçamos em plantar a boa semente, com boas palavras, com boa postura, com perdão diante dos erros que cometeram a nós e que nós cometemos em relação aos outros, a nossa colheita será muito melhor, de felicidade, de equilíbrio, de paz. Tudo depende então do que nós estamos fazendo hoje, projetando para amanhã, para o nosso futuro, as consequências das decisões de hoje. E aqui, nesse texto, o Espírito de verdade continua e diz assim: por que pedes graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de sustentar? Por que pedes graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Ou seja, vamos nos esforçar para que as lições do Cristo sejam disseminadas aqui, que nós possamos ser um condutor, instrumentos para o nosso próximo, diante das lições que recebemos, modificando a nossa postura para melhor. Vamos sofrer, vamos receber ataques, injúrias, calúnias, mas sabemos que esse é o caminho correto. Lá na frente, a recompensa será grande para aqueles que persistirem, para aqueles que buscarem estar em sintonia com os bons espíritos e as pessoas de bem. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa jornada. Que possamos então despertar para essa realidade e agirmos de acordo com os ensinamentos dos evangelhos que Jesus deixou para a gente. Que possamos ser obreiros do Senhor nessa jornada que temos pela frente. Meus amigos, esse é o recado de hoje. Que Jesus abençoe e fortaleça cada um de nós, que possamos compreender os ensinamentos do nosso Mestre e, mais importante, colocar em prática. Fiquem com a paz de nosso Mestre Jesus. Até mais.